Sigo aqui com os nossos comentaristas. Tem mais uma informação. Apesar do pedido público de desculpas do senador do PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, à madrasta, e da tentativa do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, de conter, segurar a crise provocada por aquele vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o conflito na família do ex-presidente Jair Bolsonaro segue rendendo muito, pelo menos nas redes sociais. Michele já não segue mais os enteados, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eduardo, por sua vez, ainda acompanha a madrasta no Instagram. Ele segue Michele no Instagram, mas ele passou a republicar em seu perfil no X alguns conteúdos com críticas a ela. O deputado Cassado compartilhou a defesa da esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, que descreveu o marido como leve, respeitoso e carinhoso. Eduardo também repostou um vídeo do ex-deputado Alexandre Ramagem, no qual ele acusa Michele de fazer birra por não ter sido escolhida como sucessora de Jair Bolsonaro na disputa pelo Planalto. Começar essa rodada com o Bruno Musa. Musa, seguir ou não alguém da família na rede social, curtir isso e não curtir aquilo, algum post, alguma mensagem, algum vídeo, esse é um índice importante que deve ser levado em consideração nesse tipo de avaliação. A família não está bem porque ela não curtiu esse post dele. E aí, é assim que a coisa funciona? Renato, a gente estava esse final de semana contando para uns amigos, quando eu conheci minha mulher, eu não tinha rede social. Hoje, ela se tornou um negócio meu também, além do mercado financeiro. Então, eu sou obrigado a estar lá. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que há alguns anos eu venho sentindo isso comigo desde que começou essa onda de rede social. Uma coisa é você usar como informação, como fonte de estudo. Você tem muita informação rica lá em algumas das redes sociais, quando você sabe fazer aquela busca. Mas, repito, eu estou falando isso porque hoje em dia as amizades e as relações pessoais, elas são muito bem determinadas pelas redes sociais. E talvez eu seja um pouco duro ou chato com isso. Eu acho isso um inferno e eu acho isso uma falsidade muito grande. Eu sempre me chamou a atenção aquelas pessoas, não é uma crítica, me chamou a atenção aquelas pessoas que falam: fulano deixou de me seguir, fulano deixou de me fazer isso. E eu sempre perguntei para as pessoas: como você sabe isso? Aparece alguma notificação para você? E você fica realmente parando o seu dia para olhar se a pessoa te segue ou não te segue mais? De novo, não é um juízo de valor, mas é algo que a mim me cabe uma estranheza muito grande. Esse é o nível de amizade que com 40, 50, 60 anos de idade é o que importa para você? O meu amiguinho não me segue em rede social, o meu amiguinho não curtiu a minha foto na piscina. De verdade, e talvez eu seja duro aqui, eu acho isso patético. Mas eu acho isso um patético que ele envolve todas as classes sociais hoje, em sua ampla maioria, no Brasil e em vários outros países. Mas eu continuo achando que pessoas que têm uma capacidade de discernir maior, uma capacidade de raciocinar mais profundamente, entender no sentido amplo, continuar julgando pela se a pessoa te comentou algo na sua foto, curtiu ou te segue. Eu repito e faço a pergunta genuína: será que alguém que tem algo muito produtivo para fazer na sua vida fica olhando quem te segue e não te segue? Eu acho isso, de verdade, uma barbaridade. Ainda mais quando são pessoas que continuam escalando e que têm pretensões políticas aqui. Eu continuo falando o que eu falei na semana passada. Para mim, o vídeo da Michele foi um tiro pela culatra que saiu contra ela. E aí, novamente, agora me vem com isso: não sigo mais determinada pessoa. Como infantil pode ser isso? Eu sigo, por exemplo, pessoas que estão ao contrário do meu pensamento para eu entender como as pessoas pensam. Agora, você delimitar isso e levar isso para público: não sigo mais, então cortei minha relação. Me desculpe, eu acho que me parece aquelas briguinhas de 2, 3 anos de idade que eu ouço dos meus filhos quando eles voltam da escola. Pois é, nessa parte final, Musa, o Beraldo deu uma risada aqui, silenciosa, quando você fez discorreu a respeito dessa situação. Mas, Beraldo, de fato, se nós tratássemos de uma família que não é famosa, não é conhecida, me parece que a dinâmica seria analisada de uma maneira. Como a gente fala de políticos, né, figuras com milhões de seguidores, é natural não que o outro parente, né, aquele que deixou de ser seguido, talvez fique fuçando: deixa eu ver se ele é meu seguidor ou ela é minha seguidora ainda.
Mas tem muitos jornalistas, muitos veículos de comunicação que fazem esse trabalho e acabam publicando, né, jogando gasolina nessa situação. O que recomenda a etiqueta política em relação a essas situações, Beraldo? Olha, Caniato, de uma forma geral, eu concordo com o Musa. Eu tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, coisa que me deixa assim, muito feliz, porque as minhas redes sociais servem exclusivamente para falar sobre a minha visão da realidade do Brasil, para falar sobre os problemas brasileiros, sobre os absurdos brasileiros. Não tem foto de comida, não tem foto de viagem, não tem foto de cachorro, não tem foto minha na missa, não tem foto minha no meu cotidiano com a minha família, tem simplesmente vídeos que eu gravo em relação aos assuntos que para mim são os mais urgentes nesse momento. Óbvio que eu fico muito feliz em ver pessoas, até ídolos que eu tinha na infância, na juventude, que hoje me seguem. Isso para mim é, puxa vida, que coisa bacana. Agora, sinceramente, eu não coloco a obrigação de ninguém em me seguir e continuar me seguindo, em continuar concordando com as coisas que eu falo, da mesma forma que também não me sinto obrigado a seguir e a dar likes e, enfim, interagir com pessoas independente do que elas façam. Então, a minha visão prática das coisas, ela não contempla essa dinâmica de que alguém deixou de seguir alguém, aí vai para a página de fofoca, tal. Isso não faz parte aqui do meu dia a dia. Agora, tem um porém nessa minha visão e na visão do Musa. Quando a gente olha para a família Bolsonaro, eles são animais da rede social, e falo isso no bom sentido. Eles tiveram o mérito de conseguir usar as redes sociais para se tornarem um fenômeno brasileiro. Isso é inegável. Goste ou não goste da família Bolsonaro, as redes sociais, os aplicativos de mensagem transformaram a família Bolsonaro nesse personagem da política brasileira que tem uma relevância muito grande. Quando a Michele Bolsonaro resolveu fazer uma crítica aberta, direta, apontando o dedo no nariz do Flávio Bolsonaro, que é seu enteado, ela foi às redes sociais. Portanto, quando existe neste ambiente uma ação da Michele que deixa de seguir seus enteados, ela está deixando de seguir um pré-candidato a presidente da República que hoje nas pesquisas está em segundo lugar. Até nas pesquisas encomendadas pelos empresários que estão apoiando descaradamente o governo, como essa pesquisa que saiu hoje, o Flávio Bolsonaro está empatado com Lula. Então você não pode, se você é uma pessoa que está no ambiente político, se você é uma pessoa que vai disputar eleição esse ano, você não pode deixar de seguir, de conhecer as manifestações deste personagem. Então, o ato de Michele Bolsonaro de deixar de seguir o seu enteado que está nessa situação eleitoral, para mim, é um ato infantil e é um ato que revela a incapacidade da família Bolsonaro de, primeiro, respeitar a liderança do Jair, que, apesar de estar em prisão domiciliar, ainda é a figura que tem realmente a relevância junto ao público. Eu repito algo que já disse, as pessoas amam o Jair, né? Tem lá um percentual expressivo dos eleitores brasileiros que amam o Jair, fazem tudo que ele pedir e perdoam todos os erros que ele cometer. As pessoas não amam o Flávio Bolsonaro, né? Então, a liderança me parece muito clara em torno do Jair Bolsonaro. Quando esta liderança não consegue resolver esses problemas dentro de casa, com a única pessoa que convive com ele debaixo do mesmo teto, que é a mulher dele, é a Michele Bolsonaro, com o único filho que o visita regularmente, porque tem autorização como advogado para fazê-lo, faz 2, 3 vezes por semana essa visita, por eles não conseguem resolver os problemas dentro de casa. Me desculpem, se eles demonstram esta incapacidade, eles estão revelando esta fraqueza para resolver os imensos problemas brasileiros que são muito desafiadores. Então, é uma loucura a gente assistir
a esse drama de família. Eu deixei de seguir, eu gravei um videozinho. Que é isso, gente? Coloquem o pé no chão. Tenham consciência da sua responsabilidade e do papel que vocês têm diante da sociedade brasileira, que não aguenta mais esse governo que aí está destruindo a vida das famílias brasileiras. É patético e ridículo termos que falar sobre isso aqui, porque eles realmente não se emendam e não agem da forma que é esperado deles. Passar para o Mota também trazer a sua avaliação. Você, Mota, deixar de seguir é um termômetro? Termômetro do quê? Dá para interpretar como uma alfinetada, ou quem deixa de seguir sabe que alguém vai lá verificar e isso, claro, vai repercutir? Esse ambiente de redes sociais é um mundo à parte. Eu não consigo deixar de me surpreender com as coisas nas quais as pessoas reparam. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que não existe um ambiente que estimule tanto as disputas, os egos, a vaidade, como a política. E quando você mistura política com família, em geral, a combinação fica explosiva. E aí, quando você pega essa combinação e coloca no Brasil de hoje, o explosivo é nuclear. Eu acho que provavelmente nunca houve na história do Brasil um momento tão ruim para a direita resolver ter uma briga no meio de uma campanha eleitoral. Porque o que está em jogo é muita coisa séria. O que está em jogo é a liberdade de pessoas inocentes, é a possibilidade de investigar e, quem sabe, um dia punir os culpados pela destruição do país. O que está em jogo, meus amigos, é muito mais do que disputas em redes sociais, é muito mais do que likes, é muito mais do que quem deixou de seguir quem, é muito mais do que mensagens cifradas, coisas complexas que só são entendidas por meia dúzia de pessoas. O que está em jogo aqui é o futuro do país. Dávila, só para a gente verificar o quanto essa questão familiar, mas que ultrapassa naturalmente os muros da residência da família Bolsonaro, né, Dávila? E acabam virando quase que um assunto nacional, pauta de programa de análise política e de economia. Queria que você trouxesse também a sua impressão sobre os impactos desse tipo de pauta no debate que deveria estar tratando talvez de outros assuntos, né? Canhato, parece que não há nada mais irracional do que esta racionalidade da família Bolsonaro. Não sabemos por que começou essa briga, não sabemos por que ela vem sendo alimentada, não sabemos se com consentimento ou não de Jair Bolsonaro e qual é o propósito dela. O fato é que enquanto ela está ocorrendo, nós não estamos tratando dos reais problemas do Brasil. Mais uma vez, reitero aqui, a situação dramática que o Brasil vive depois de dezenas de anos, 2 décadas de governo de esquerda que destruíram o país e até o momento não há um debate sério sobre os temas que tiram o sono e a vida e o dinheiro do bolso do brasileiro. Isto mostra como o debate nessa eleição será raso. Raso porque os candidatos, principalmente aqueles que lideram as pesquisas, não querem tomar conta de tratar de temas impopulares. Mas não existe nada mais impopular do que um país que é obrigado a fazer os seus cidadãos a conviver com a taxa de juro mais alta do mundo, com uma das nações entre as 10 mais violentas do mundo e com uma nação sem esperança e perspectiva de crescer, evoluir e fazer a nossa mobilidade social acontecer. Ou seja, não há nada mais trágico do que isso. E poupar o eleitor desses assuntos para manter esta briga de rede social é, na verdade, um sinal de fraqueza e de incapacidade de enfrentar os reais problemas. E isso pode ser fatal para convencer aqueles eleitores indecisos, pendulares, que uma hora
votam num lado e outra hora em outro.